Falando um pouco do meu mestre, Ari, eu creio que todos conheceram o Ari, e para mim, estava lá nos Estados Unidos sabendo que ele estava doente, falando por telefone, até pedi, Deus, segura um pouco, queria falar com o Ari pessoalmente. A gente comprei a passagem para a semana que vem, para assim que terminasse aqui, ir para Londrina, mas Deus quis levá-lo antes. E o Ari é uma pessoa muito especial, e ele até o seu funeral, ele preparou, né? O culto do funeral, ele preparou algumas semanas atrás e mandou para mim e falou assim, olha, eu te dei 4 minutos para você falar no meu funeral. Eu falei, só o Ari mesmo que podia lidar com as coisas assim, difíceis tão naturalmente, por causa da convicção, da fé que ele tinha. De que ele ia estar com Deus. E eu não pude estar lá, fiquei sabendo, já não dava mais condições de ir, mas eu mandei um vídeo para eles, e eu queria compartilhar um pouco esse vídeo com vocês, porque que eu falei na hora, ali na véspera do culto, memorial, é o que eu sinto em relação a ele. Acho que tem tudo a ver com esse tema aqui, crescimento de igrejas. Ari foi um apaixonado pela igreja, pelo discipulado e pelo perdido, né? Aquela paixão de sempre levar as pessoas para Jesus. E muitos discípulos dele, talvez aqui nessa sala, cresceram ouvindo, né, do Ari e das experiências dele. Então eu queria, até como uma homenagem ao Ari, passar de novo esse vídeo para vocês. Queridos irmãos, nosso amado mestre Ari foi convocado por Deus e não está mais entre nós. Mas com certeza, sua influência em nossas vidas irá permanecer para sempre. Ari foi inspiração, Ari foi motivação, Ari foi um exemplo de servo fiel. Algumas semanas atrás, recebi um e-mail do mestre com a programação deste culto memorial. Só mesmo Ari para lidar com a realidade da vida com tanta naturalidade. Ao ler a ordem do culto, vi que o mestre me ofereceu 4 minutos para compartilhar algo com vocês. Mas eu jamais conseguiria resumir em tão poucos minutos tudo que o Ari representou na minha vida. Ari foi um visionário muito além do seu tempo. Nos anos 70, Ari já enxergava que uma nova geração precisaria de igrejas mais contextualizadas, libertas de legalismo, onde todos seriam desafiados a levar Deus a sério. Uma igreja onde todos seriam bem-vindos, independentemente de seus trajes, posição social ou aparência. Ari pagou o preço para gerar essa transformação na igreja evangélica brasileira. Foi muitas vezes mal compreendido, mas jamais deixou que as críticas interrompessem sua visão de transformar, de influenciar positivamente a igreja brasileira. Ari enxergava a importância das pessoas viverem em comunidade. Koinonia foi uma palavra que a nossa geração aprendeu dele. Dizou que nós somos a igreja e não o prédio em si. Abriu caminho para que igrejas fossem plantadas em hotéis, salões de esportes, centros de convenções. Ari nunca deixou de buscar novos conhecimentos. Ensinou e buscou novos ensinamentos todo o tempo. Ari investia em discipulado pessoal. Creio que muitos que aí estão foram de alguma maneira positivamente influenciados por ele. Em 1998, quando Ari foi a Miami para guardar o transplante de coração, tive a oportunidade de passar um dia com ele. Durante aquela visita, Ari me disse: não sei se irei voltar ao Brasil na posição horizontal ou na vertical, mas se Deus achar por bem que eu volte na vertical, quem sabe você também volta ao Brasil para nos ajudar na Igreja Batista do Morumbi. Aquelas palavras foram usadas por Deus para mudar o rumo da minha vida. Resumindo, o Ari voltou na vertical e eu também voltei ao Brasil. Na época estava trabalhando em Michigan e passei a fazer parte da equipe da Igreja Batista do Morumbi. A partir daí, Deus me deu o privilégio de conviver muito perto do Ari e sua família.
Passamos muito tempo juntos, participamos de várias conferências, viagens, sempre pensando no crescimento do reino. Foram anos maravilhosos. Gostaria de encerrar destacando algumas lições que aprendi com o mestre Ari. Ari me ensinou muito mais do que teologia. Ari me mostrou na prática, no dia a dia, que é possível viver uma vida íntegra, uma vida bonita, honrando a Deus em tudo que fazemos. Ari me ensinou liberalidade. Ari sempre dava o exemplo. Várias vezes, no anonimato, eu o vi doando seus próprios recursos financeiros para ajudar alguém, ou mesmo para comprar coisas para a igreja. Ari me ensinou a importância do discipulado, de sempre ter alguém em nossas vidas para compartilhar e cobrar desafios uns dos outros. Eu e o Daniel Pereira fomos discipulados por ele, e hoje posso dizer que o Daniel é uma bênção na minha vida. Apesar da distância, ele continua sendo um amigo mais chegado do que um irmão. Devemos isso ao nosso querido mestre Ari. Ari me ensinou a amar a palavra de Deus. E se você alguma vez viajou com o Ari no mesmo carro, certamente decorou o esboço do livro de Romanos. Ari me ensinou a gostar de palmeiras. Eu disse de palmeiras. Certamente Deus reservou para ele um lote no céu, cercado de lindas palmeiras. Ari me ensinou a importância de se pregar a mensagem da salvação durante velórios. Ele sempre dizia que velórios eram as melhores oportunidades para se falar de Jesus. Durante os velórios, as pessoas ficam mais predispostas a ouvir sobre coisas espirituais. Portanto, se o Ari estivesse aqui hoje, ele iria te perguntar se você sabe onde irá passar a eternidade. Ele iria desafiá-lo a ter um encontro com Jesus. Se você não sabe responder essa pergunta, não vá para casa hoje sem procurar falar com alguém sobre isso. Hoje você está aqui cercado de pessoas que sabem responder que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Não perca esta oportunidade. A última frase da programação desse culto que o Ari escreveu diz: prometo ficar quietinho, não reclamando se alguém falou muito ou pouco. Na verdade, não estarei no meu funeral. Esta frase, não estarei no meu funeral, faz toda a diferença. Um dia eu e você não estaremos mais nesse mundo. Deixo aqui um grande abraço a Carolina, a Rosali e ao Ricardo. Sem dúvida, vocês foram o melhor presente que Deus poderia ter dado ao Ari aqui nesse mundo. Deus os abençoe ricamente. Vamos continuar juntos, levando para o caminho aqueles que estão a caminho. Valeu, mestre. Amém. Ok. Foi uma pessoa que marcou, acho que, a vida de muitos de nós aqui. Quem conheceu o Ari pessoalmente aqui na sala? Ok. Bom, nós vamos falar de crescimento exponencial, então eu queria começar mostrando o meu crescimento exponencial. Quando eu casei com a Juliane, aquela loira que está ali atrás, nós éramos 2, hoje nós somos 14, 3 filhos, 6 netos. Então, a gente conhece um pouquinho o que é o crescimento exponencial e espero que as igrejas cresçam assim também, mas é gostoso a gente ter netos. Quem tem sabe como é açucarado, né, esse relacionamento com netos. E com a graça de Deus, hoje nós estamos morando perto de 5 dos 6 netos que nós temos. Então, é uma alegria muito grande isso. Crescimento de igreja. O que a gente está ouvindo direto hoje é essa famosa frase aí, né? O Brasil fala que vai estar pronto em 2004. Todo mundo pergunta no exterior, né?
Mas e a igreja? Será que a igreja brasileira também está preparada para todo esse crescimento que está vindo por aí, né? O Brasil está hoje super famoso. Olha só, alguns dados da situação do Brasil, né? Estabilidade financeira, como a gente nunca viu, a nova classe média impulsionando o crescimento. Somos a 6ª economia do mundo, né? Passamos a Inglaterra recentemente. O maior acesso ao ensino superior que esse país já teve está acontecendo agora. O Brasil está equiparado aos grandes países na área de informática e eletrônica, tecnologia. O Brasil se destaca nisso. O mundo está olhando para o Brasil como nunca antes. É a bola da vez, né? E a gente que está morando fora... Não. A gente que está morando fora viu muitos e muitos brasileiros que estão voltando para cá porque falaram, olha, agora tem emprego, agora eu vou voltar, agora eu vou né? Então, por exemplo, meu filho mais velho mora na Carolina do Sul. Todas as padarias e restaurantes brasileiros de lá se fecharam, porque os brasileiros vieram embora, né? Então é gostoso ver isso acontecendo, o brasileiro tendo orgulho, voltando para o seu país, porque ele está vendo que agora tem condições melhores de viver aqui. Aí, eu estou fora daqui a 5 anos, mas eu acho que eu pus alguns pontos aqui. O que está acontecendo com a igreja evangélica no Brasil, ao mesmo tempo que a gente vê a parte econômica muito boa? A gente vê poucas novas igrejas sendo plantadas em proporção a todo esse crescimento que o Brasil está apresentando, né? A gente vê que poderia ser muito mais, e principalmente nas maiores cidades. Uma nova geração digital, essa juventude que está aí hoje, tem dificuldade de se conectar com o tradicionalismo e com as que muitas igrejas ainda possuem. Eu tenho uma netinha de menos de 2 anos, eu fico impressionado. Ela pega o meu iPhone sozinha, ela abre, ela sabe abrir, ela sabe lá onde tem a pasta que tem os games, ela não tem nem 2 anos, né? Então essa geração que está vindo aí, eles vão ser a geração do digital, a geração da tecnologia. Eles não estão acostumados com papel mais, né? Aliás, hoje se fala aqui na escola, está difícil porque as crianças não escrevem mais, não tem nem mais caligrafia, e é tudo resumido. Então é um outro mundo que a gente está vendo acontecer. E a igreja não pode ignorar isso. A igreja tem que se comunicar da melhor maneira possível, né? Instalações, a gente sabe de muitas igrejas que estão, graças a Deus, lotadas, mas também, ao mesmo tempo, muitas estão com um monte de cadeira vazia, né? E a gente vê que são subutilizadas. Faltam oportunidades para pastores recém-formados. Ainda, eu sei que é muito difícil um pastor recém-formado encontrar uma oportunidade ministerial nesse país, né? O que vocês adicionariam a essa lista aqui? Tanto coisa boa como ruim. Me ajuda a me atualizar aqui para ver. Vamos lá, queria a participação de vocês. O que vocês acham que poderia ser falado mais sobre o momento atual da igreja brasileira? Um de cada vez, para não tumultuar muito. Eu acho que hoje nós estamos tendo a oportunidade de usar a Bíblia de várias formas para trazer esse público que tinha uma mente fechada para a igreja. No nosso ministério lá, eu trabalho com o pastor Alex, a igreja tem um ministério com propósito. Então, tem vários ministérios que funcionam. Então, hoje eu vejo que cada ministério que é implantado na igreja, que tem do lado de fora do secular, tipo o Ministério do Esporte. No passado, se você botasse uma arte marcial na igreja, né, para luta, né, jiu-jitsu na igreja, era um escândalo. E hoje nós temos lá uma turma de 60 que a maior parte não é da igreja, mas estão participando da igreja. É legal. Então agora começou até uma outra modalidade lá, que é o judô, que não tinha. Então, quer dizer, são coisas que você vai implantando e vai mudando a concepção da nossa sociedade ali. E aí, é claro, tem pessoas que têm um poder de melhor. A gente hoje tem um nível de grupo de pessoas universitárias se formando, mas nós temos aquele também que trabalha lá no SWAT, na prefeitura, né, na rua, no dia a dia, que é cabeludo, né? Então a palavra é igual, o tratamento é igual, e esses projetos que vai implantando, vai trazendo a sociedade, tirando aquela imagem da igreja, a igreja é algo diferente. Então, legal. Eu acho que a
implantação de algumas coisas que o secular cria, né, que você possa adaptar dentro da igreja, dentro de uma forma bíblica, e aproveitar isso aí, a gente tem tido assim, sucesso e resultados. E nessa linha a gente vê também o uso da Bíblia digital, é uma das coisas que se expandiu demais, né? Todo mundo carrega uma Bíblia hoje no próprio telefone, né? Então é uma oportunidade diferente de você compartilhar também, né? O irmão ali levantou a mão? Eu creio que uma das coisas que tem hoje alterado, mudado um pouco o conceito da igreja brasileira, mas a igreja, de certa forma, não está preparada para isso, são os movimentos sociais, de grupos. Por exemplo, Europa, Estados Unidos, é muito comum algumas discussões, mas nós temos problemas seríssimos em relação a classes menos favorecidas. Hoje nós temos um grande problema na igreja brasileira com homossexuais. Qual é a resposta que a igreja está dando a isso? São novos desafios, né? Os desafios que a gente tem nessa área, acho que a questão da classe menos favorecida, com todos os trabalhos sociais que a igreja tem realizado, ela ainda é falha, porque na maioria das vezes ela tem sido mais paternalista do que qualquer outra coisa. Então eu vejo essas questões sociais que têm mudado muito, e nós precisamos de alguma forma ter uma resposta a isso aí. Ok, obrigado. Mais algum comentário que quer fazer sobre... Eu utilizaria você aqui naquele pouco. Muitas novas igrejas estão sendo implantadas no Brasil. O poucas talvez depende da região, né? Depende da... Qual é a estatística? Alguém tem uma estatística de... Eu sei que o crescimento evangélico no Brasil tem sido grande, né? Mas eu não sei se alguém tem algum número para dar. Como que tem sido o crescimento de alguém? Sabe? De cristãos... 30, já está em 30%. Esse é um crescimento enorme, né? Sei. Pessoas do mesmo aquário, né? Mudando de lugar, né? Mas... Nos Estados Unidos tem acontecido a mesma coisa. Se você olhar do ponto de vista quantidade de igrejas, tem mais de 300 mil igrejas nos Estados Unidos, mas a maioria das igrejas tradicionais, nesse caso, eles estão assim, diminuindo, né? O prédio subutilizado, vazios, na Califórnia mesmo, que não tem muitas, as poucas que existem, são bem pequenas e diminuindo. Até quando eu estava no seminário, eu perguntei para o diretor do seminário, o presidente do seminário, por que o seminário não faz nada para ajudar essas igrejas, no caso batistas, que estão morrendo aí? Ele falou, olha, a gente já tentou, mas é tão difícil mudar a cabeça das pessoas que estão ali, que a gente agora viu que é melhor deixar ela morrer, e depois a gente coloca uma equipe nova, e aí eles ressurgem a igreja, mas é uma transição que está ocorrendo, né? Aquela geração antiga ficando até o fim, e depois alguém tem que pegar o prédio e começar tudo de novo, né? É isso. Bom, vamos continuar. Alguém mais estava aqui? Ok, Armando. Eu estou cantando na igreja lá em Recife e... Como é que eu disse? Uma dificuldade que eu vejo para a plantação de novas igrejas é a falta do empreendedorismo de quem está saindo do seminário. As pessoas que eu converso no seminário da Verbo de Casa, os seminaristas, eles estão procurando um plano de carreira. Eles querem que a junta mande eles para algum lugar, que alguém contrate eles para ser pastor. E a pergunta sempre é quanto é que eu vou ganhar, quem vai me ajudar. E alguns até se dispõem a ir para o campo em igrejas que estão mortas ou bem fraquinhas, sem a família. E é muito difícil você... Eu conheço muito pouca gente, posso contar nos dedos, que fala, não, vou começar uma igreja nova, vou para um lugar onde
houve um crescimento demográfico grande, que é o caso lá de Recife, em várias regiões. Eu vou começar um trabalho do zero, ali, e a minha preocupação nessa história, né, é mais vocacional do que de carreira. Eu vejo essa dificuldade muito grande. Com todas as pessoas que eu faço a plantação da igreja, lá na minha região, elas estão muito mais preocupadas em aonde que a junta, aonde que a convenção vai me mandar e quanta corrência tem para poder chegar lá, do que não, né, vou dividir meu tempo, plantar uma igreja, cumprir o vocacionado no começo. Interessante. É uma carência. Também eu acho que é uma coisa assim muito segmentada. Se você se formou num seminário de tal denominação, parece que você só tem campo para trabalhar naquela denominação, né? É muito segmentado isso, né? Não tem uma visão de reino, né? Da formação da pessoa. Ok, nós vamos continuar. Se você chegou agora, eu vi que tem uma turma nova aí, eu tenho uma folha que eu estou circulando para você colocar o seu e-mail, porque eu não queria que você ficasse só copiando a palestra, eu vou mandar para vocês por e-mail. Então, você toma nota dos pontos que te chamam a atenção, né? A gente participar de conferência é aquilo assim, às vezes são 1, 2, 3 ideias que fazem você voltar para casa, né? Puxa, é isso aqui que eu vou fazer, é isso que Deus me motivou a fazer. Então, é importante você tomar nota daquele ponto que você fala, tive uma ideia, vou levar isso para lá, e aí depois você avalia, então, com detalhes, o todo. Então, vamos continuar. Então, nosso objetivo hoje é encorajá-lo a usar, mostrar um pouquinho do que tem acontecido de diferente aí fora, inspirá-lo a sonhar com uma igreja realmente irresistível, que alcança todo tipo de pessoas, que não vê limites. Queremos também motivá-lo com exemplos de como você tornar a sua igreja mais conhecida na comunidade. Alguns irmãos falaram muito aqui, acho que realmente essa é uma nova fase da igreja, a igreja que não é fechada em si mesma, mas uma igreja integrada à comunidade, a gente tem visto muito disso, e desafiá-la a expandir a sua igreja, além de 4 paredes. Nós sabemos que um corpo tem que crescer, uma igreja, naturalmente, uma igreja saudável, tem que estar alcançando perdidos, tem que estar crescendo, e então vocês como líderes, todos temos que estar sempre pensando nisso. Eu gosto dessa palavra de Coríntios, que há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, você também abre a barreira, você, mas essas coisas que você vai falar é só dos Estados Unidos, não se aplicam aqui. Não é assim. Eu acho que tanto daqui para lá, quando eu fui, levei várias ideias e vice-versa. É um corpo, nós somos uma igreja, né? E a gente sempre tem o que aprender, ninguém pode ser fechado a ideias. Eu acho esse texto de Paulo, como ele fala, né, que se fez fraco com os fracos, para ganhar os fracos, tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, a gente tem que ter esse mesmo espírito do Paulo. Se tem alguma coisa que você pode levar daqui hoje, uma ideia que vai ajudá-lo a realmente levar o Evangelho mais adiante, é isso que é importante você tomar nota e tentar aplicar. E, para mim, a motivação é assim, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, quando aqui Pedro e João falam perante o Sinédrio, né? Quer dizer, não dá para ficar quieto. Eu tenho essa mesma, eu não estou aqui com a pretensão de dizer que eu sei tudo sobre plantação de igreja, nada disso. Só que eu experimentei um exemplo, né, na igreja que a gente plantou lá, e eu acho que é importante compartilhar. Então, quando eu conversei com o Josué, ele falou, você tem alguma coisa? Eu falei assim, eu acho que era legal compartilhar um pouco do que a gente fez. Acho que muitas coisas podem ser úteis também para a igreja aqui brasileira. Então, essa é a minha motivação, não com a ideia de que eu sei tudo dessa área, de jeito nenhum. Eu estou aqui como vocês, a gente está juntos para aprender ideias, né? Então, vou começar falando sobre transformando uma visão em ação. O nome da igreja que nós plantamos lá é South Bay Church. South Bay porque a gente está exatamente no sul da Bahia, ali da entrada de São Francisco, onde tem a Golden Gate. Você já deve ter visto foto, né, da Golden Gate, o estado lá. Ali, quando a água do Pacífico entra, forma uma baía muito grande, de cerca de 70 quilômetros, e no sul dessa baía fica o Vale do Silício, na Califórnia, e é onde a gente está plantando essa igreja, South Bay Church.
a visão de plantar essa igreja era plantar uma igreja em uma das regiões menos alcançadas pelo Evangelho nos Estados Unidos. Então, o Andy, que é o senior pastor, o lead pastor, o pastor líder da igreja, ele é um jovem que era meu vizinho em Michigan, estudou com meu filho no high school, e depois eles foram indo para a mesma faculdade teológica juntos, nem sabiam, quando eles chegaram lá, um se surpreendeu, falou, você também está aqui, e eles acabaram também cursando a faculdade juntos, e no cursar a faculdade teológica juntos, eles tinham um sonho um dia, começar uma igreja juntos, né? E se formaram, meu filho foi trabalhar de pastor de jovens, e o Andy foi fazer um mestrado no Texas, e um dia ele se formou e ligou para o meu filho e falou, lembra daquele sonho da gente começar uma igreja juntos? Então, agora estou com uma visão, queria compartilhar com você, marcar um encontro para conversar, e assim que o Andy começou a ter essa visão de plantar uma igreja num lugar assim. Se eu te perguntasse, no Brasil, qual é esse lugar? O que você acha que é? Existe algum lugar no Brasil que realmente é menos alcançado pelo Evangelho? Que opinião vocês teriam? Sertão nordestino. Sertão nordestino. Foi 3% de evangélicos hoje. Tá? Uau! Quem mais tem alguma outra informação? Região? Rio Grande do Sul? Tem menos cristãos lá, né? Mais alguma? Eu não diria que talvez seja menos alcançada, mas o bairro onde eu estou trabalhando, na realidade, a junção de 2 bairros, tem, segundo o IBGE, 60 pessoas lá morando na região, e só existem 8 igrejas evangélicas, ou tradicionais, ou pentecostais, e no total alcançam 5.000 pessoas. Então, existem 55.000 pessoas ali. Olha só. Precisam ser alcançadas por Jesus. Então, também não seja menos alcançado, mas tem gente pra caramba na metrópole. Eu acho que todo lugar, né, num país grande como o Brasil, deve ter esses buracos, digamos assim, né, onde falta realmente uma igreja atuante, né? Então, o que foi dessa visão, né, que o Andy tinha? Ele passou para ação. Quais foram os passos, rapidamente aqui? Você tem uma visão, você quer plantar uma igreja? Claro, né? Busca comunhão com Deus, faz um jejum, põe o joelho no chão para ver realmente Deus confirmar aquilo no seu coração. Segunda opção, passa a compartilhar isso, pega alguém, né, de confiança, compartilha a sua visão, vê se você consegue apaixonar mais pessoas pela sua visão, né? Quem assistiu a palestra que o Bill Hybels deu à tarde, antes de ontem, ele falou muito disso. Visão é aquela, né, sonho do futuro, mas que ele apaixona as pessoas para ir junto com você lá, né? Então foi isso que ele fez, chamou meu filho e começou a compartilhar, olha, eu queria realmente plantar uma igreja assim, num lugar que não tem quase igreja. Aí você escolhe o local, levanta recursos, monta a equipe. Quer dizer, muito rapidamente, esse é um processo de transformar a visão em ação. Agora, por que foi então o Vale do Silício? Que nem vocês estão falando, né? Pega o IBGE, dá uma sondada, né? Qual é a região que menos tem igreja? E lá, por exemplo, tem 2,5 milhões de pessoas que moram naquele vale, e 95% não frequenta igreja alguma. Não é que não frequenta igreja evangélica, não frequenta nenhuma igreja, seja lá católica, seja muçulmana, enfim. É uma região muito materialista, as pessoas do mundo todo mudam para lá por causa das empresas de informática, Microsoft, Apple, Google. Todo mundo só quer saber de trabalhar, ganhar dinheiro, né? Tem grande diversidade, muita gente do mundo todo, é um centro tecnológico do mundo, o paraíso dos empreendedores, né? Todo mundo que tem ideia vai para lá para poder ganhar um suporte financeiro para investir no seu negócio. E por isso é um campo missionário, né? Porque a gente às vezes confunde que acha que campo missionário é só se eu estou fora dos limites do meu país, né? Mas tem um missionário local também, ali é uma região assim, todas as igrejas poucas que ali estão, elas se veem como uma igreja missionária, porque elas estão num campo árido, que quase não tem igreja, né? Então, foi por isso que eles escolheram essa região. Agora, a grande pergunta é essa, né? Como levantar recursos, né? E aqui tem uma coisa que eu não sei se seria viável no Brasil, mas foi uma surpresa para mim quando me expus a isso.
os recursos foram levantados através de viagens, visitando igrejas de parentes, igrejas da pessoa, e mostrando a visão, né? Então você faz um planejamento, mostra porquê e tudo, e vai compartilhar isso, pega sua malinha e sai para a rua. Foi assim que o Andy fez, o meu filho, todos os que se envolveram, e compartilha com amigos e tudo mais. E o que aconteceu? A igreja levantou 16 igrejas parceiras, mas de várias denominações. Não é inacreditável isso? Então, às vezes a gente fica assim, o Brasil é meio bairrista demais com esse negócio de denominação, né? Parece que nós no céu vai ser tudo bairro separado, o bairro dos batistas, o bairro dos metodistas, o bairro E não vai ser assim, nós vamos estar juntos lá, né? Mas aqui é assim, a gente olha para o reino, meu reino, não é o outro, mas como a visão foi compartilhada, olha, é uma região, né, inalcançável, nós precisamos juntar forças, não importa se você é da minha denominação ou não. E pela graça de Deus, 16 igrejas toparam participar, assumindo um compromisso de dar dinheiro por 3 anos, todo mês por 3 anos, que era o que a gente precisava para alavancar esse lançamento da igreja lá, né? Então, o que elas tinham? Visão do reino, não uma visão da denominação, né? Eu conversei com pastores dessas igrejas e falei assim, escuta, fala para mim, como é que você aprovou isso lá na sua equipe de liderança, no seu presbitério? Não, porque a gente só falou, nós temos um projeto missionário como igreja, né, de investir. Então, a mesma coisa, se eu fosse mandar um missionário para a Índia, eu posso dar dinheiro para você plantar uma igreja no Silicon Valley, porque vai alcançar gente da Índia, da Ásia, de tudo quanto é lugar do mundo, né? Uma região que tem muita diversidade. Então, é isso que os pastores, né, compartilharam com as suas equipes de liderança e conseguiram aprovação. Então, a maioria eram batistas, mas também tínhamos presbiterianas e outras denominações, inclusive não denominacionais, né, que é uma coisa muito comum hoje nos Estados Unidos, igrejas sem uma bandeira de denominação. Tem uma pergunta? 16 igrejas apoiaram. Quantas ele visitou? Foram muitas. Eu creio que foram mais de 100 igrejas, contando, porque assim, o Andy levantou o sustento para a igreja em si e para ele, mas cada um dos outros 2 pastores tiveram que também levantar o sustento próprio, porque não tinha igreja, eles tinham, todos eles na faixa de 28 a 30 anos de idade. Os 3 jovens que eram estudantes, tinham estudado juntos, um era pastor de adoração, de música, né? E o outro era o líder, e o meu filho foi o pastor de ministérios, o que fazia todos os ministérios no começo, né? Igreja pequena, assim. Mas todo mundo saiu, então se somar todos eles, eu nem sei dizer, mas foram muitos, porque eles demoraram assim uns 4, 5 meses só levantando o sustento para viabilizar isso. Legal? E outra coisa interessante, olha, as igrejas não eram tudo da mesma região. Temos igrejas da Flórida, de Nova York, do Texas, da Califórnia, do Colorado. É como se você fosse plantar uma igreja lá no sertão, e aí você tivesse igrejas do Sul, de São Paulo, da Bahia. Todo mundo fala, pô, essa visão é muito legal, vou mandar um dinheirinho para você todo mês, né? E foi isso que aconteceu lá. Então, uma coisa que viabilizou isso. Cada pastor levantou seu sustento. E qual foi a vantagem? Quando você faz um planejamento, né, um pacote, todos os pastores usaram o mesmo, né? Não precisa cada um fazer o seu. A visão é essa. Então tinha lá por que no vale, qual é o processo, e todo mundo usou o mesmo, todo mundo foi a campo com o mesmo conteúdo para divulgar a visão. A vantagem de ter essa parceria, né? Elas eram parceiras não só financeiras, aliás, a gente tinha parceiras também que estavam parceiras no sentido de mandar voluntários. Eles fizeram viagens missionárias. Sabe quando você faz uma viagem missionária, vai mandar gente para qualquer outro lugar, como igreja, um grupo? Eles mandaram isso para a gente o tempo todo no começo. No dia de fazer o primeiro lançamento, era importante a gente ter mais gente. Então, nós recebemos visitas de várias pessoas dessas igrejas parceiras para ajudar, voluntários. Então, a parceria não se limita ao dinheiro, mas é a execução da coisa também, né? Então, o benefício dessa parceria, quando que 3 jovens conseguiriam começar uma igreja no centro tecnológico do mundo, bem equipada, com alugar um espaço, comprar equipamento, som, tela, tudo, porque isso é importante ali. As pessoas dali estão acostumadas a frequentar ambientes de companhias com treinamento, que a parte da comunicação é super importante. Você ter um som de qualidade, você ter uma imagem de qualidade. Então, só foi possível por causa dessa parceria que a gente fez. E também
com o recurso da parceria, a gente investiu muito em marketing. Às vezes, eu fiquei assim, eu era de marketing, né? Trabalhei na Ford 24 anos na área de marketing, mas eu nunca tinha me exposto assim, a um marketing tão agressivo, no caso de igreja, como a gente fez lá e como isso funcionou. A gente realmente investiu em marketing. Nós gastamos dinheiro em propaganda, em mala direta, em colocar adesivo na porta, e camiseta, balão. A gente fez bastante barulho, mas por quê? É para o reino, tem que fazer o melhor, né? Então você tem que ter um orçamento. A igreja não pode olhar para marketing como uma coisa assim, não precisa, é um desperdício. Não, você está divulgando a melhor mensagem do mundo, a mensagem da salvação. Então, por que não fazer uma propaganda que você vai lançar uma igreja, que vai ter um culto e tudo mais? Então, a gente realmente investiu muito nisso. O que foi feito? Foi alugada uma escola. Aqui no Brasil, Morumbi, por exemplo, 20 e poucos anos atrás, alugava um novo hotel, depois alugou a escola. Tem alguém que funciona numa escola aqui? Todo mundo aqui? Ninguém, né? Mas isso é uma coisa comum lá nos Estados Unidos, né? Se você quer começar uma igreja, o jeito mais barato é alugar uma escola pública, que a lei permite, né? E você não precisa comprar tudo, cadeira, tudo mais. Então, a gente alugou uma escola, o local era muito bom, de fácil acesso às vias públicas, e bem onde a gente tinha essa visão, bem ali onde quase não tinha igreja, realmente, né? No coração, que é uma cidade chamada São José, foi ali que foi feito. Aqui tá ruim essa foto aí, mas dá para vocês verem. A gente tinha que chegar lá às 7 da manhã, todo domingo. Ganhamos um caminhão da U-Haul bem velho, assim, punha tudo no caminhão, levava para a escola, monta o som, monta a tela, monta a cadeira, tudo, e depois desmonta tudo de novo. Então, é igreja itinerante, né, que a gente fala, porque não tem um local. Mas assim que começou. E depois, em fevereiro de 2009, começou com 4 casais, o pastor sênior, o pastor de ministério, que era meu filho, o de adoração, um amigo deles também, e eu e a minha esposa fomos para ajudar como voluntários na área, ela cuidou do ministério infantil e eu da parte de operações e finanças. Agora, qual foi a estratégia? Por que a gente fez dessa maneira? Porque a gente, no compartilhar essa necessidade de começar uma igreja, a gente viu que nos Estados Unidos tem várias missões especializadas nisso, em dar conselho, em sugerir processos de você plantar a igreja, né? Então, é interessante você verificar quem que pode ser seu parceiro também nessa área de estratégias e tudo. Então, por exemplo, essa igreja Journey Church de New York, foi uma que tinha usado a mesma estratégia, esse mesmo processo de levantar recursos, e várias igrejas têm usado esse trabalho. Tem um livro até que eu tenho aqui comigo, que fala só sobre isso, lançamentos de igrejas, cheio de ideias. Eu não sei se no Brasil tem algum livro específico para lançamento de igreja. Então, a gente também, uma das coisas importantes, como que se envolveu? Esses casais mudaram para lá, ninguém era de lá, ninguém conhecia ninguém tinha amigo de nada, né? Então, o que foi feito? Foram morar num condomínio residencial que tinha muita gente, sabe esses conjuntos de prédios, tem vários apartamentos, gente do mundo todo que estava de fora trabalhando nas empresas ali, moravam lá, para poder fazer relacionamentos, né? Então, eles mudaram em agosto, e a ideia de lançar a igreja era em fevereiro do ano seguinte. Então, mudaram 8 meses antes, né, de lançar a igreja, para começar o quê? Construir relacionamento com as pessoas. Então, eles começaram a investir em fazer assim, de sábado, chamava os vizinhos para fazer cachorro-quente, hambúrguer junto, só para conversar. As pessoas vinham lá e falavam, mas o que vocês estão fazendo? Nós vamos começar uma igreja. Aí abriu o papo e todo mundo ali descontraído. Então, esse dinheiro do cachorro-quente, que também era levantado dos parceiros, foi usado para isso, para criar relacionamentos com a comunidade, né? Então, na curiosidade, esse grupo foi aumentando. Cada 15 dias se fazia um churrasquinho de salsicha com cachorro-quente. O americano faz um churrasco estranho, né? Mas E isso foi construindo amizades no processo. Outra coisa que a gente fez, um stand na maior feira de artes que tem na cidade. Então, pergunto aqui, qual é a maior feira que tem na sua cidade? Algum evento grande que a prefeitura promove todo ano? Tem algum na sua cidade? Alguém sabe me dizer um? Feira do Morango em Atibaia. O que tem em Vinhedo, André?
festa da uva. Olha, quem mais tem festa assim na sua cidade? Estava no Espírito Santo, abacaxi. Festa do abacaxi, aqui ó. Festa do abacaxi. Mas sabe o que parece meio louco, né? Sabe o que a gente fez? O pessoal mudou lá em agosto. Em setembro, a gente soube que tinha esse evento, que era assim, uma feira de artes, e a gente falou, quer saber uma coisa? Vamos comprar um stand lá nesse evento. E compramos uma barraquinha lá no evento da feira de artes, colocamos a placa da South Bay Church, que nem existia ainda, só tinha o nome, né? E começamos a o quê? Desenvolver relacionamento e marketing. A pessoa começou a ouvir desse nome já. E a gente começou assim, como é que a gente pode servir a comunidade? Se tem uma coisa que eu acho que serve para qualquer um, é essa ideia. A igreja, ela tem que estar não só chamando as pessoas para vir até a igreja. Vem aqui. Não, você tem que ir lá na comunidade. A comunidade tem que saber que você existe através do serviço. Jesus foi o maior exemplo do líder servo, né? Então, nós chegamos na cidade, compramos, né, o nosso espaço nessa feira e falamos assim, olha, nós temos um grupo de voluntários que a gente quer ajudar a montar o evento. O cara da prefeitura falou assim, o quê? Estamos aqui há 20 anos, ninguém nunca veio aqui se oferecer como voluntário para fazer uma coisa. Eu falei, mas nós temos 20 pessoas que eram daquelas igrejas parceiras e nós queremos vir aqui montar as barracas para você. Eles não acreditaram. Eles falaram, claro, né? O evento começava no sábado, na sexta-feira, que normalmente eles ficam até meia-noite, às 14h, todas as barracas estavam montadas, porque a nossa equipe foi lá de camiseta da South Bay já, montamos tudo. No evento, a prefeitura no microfone falou, olha, queria agradecer a South Bay Church, porque mandou voluntários aqui, a gente... Entendeu? Então, não existia igreja ainda, mas a gente estava construindo, e a gente mandou fazer balão, bexiga, com gás, para dar para os pais, colocar no braço das crianças, para não se perderem. A gente falou só pintar a cara das crianças, para entreter crianças. A gente montou um stand de servir a comunidade, tudo grátis, né? Mas... E isso começou a construir um relacionamento tão legal com a cidade, que hoje a cidade convida a gente para fazer os eventos. E a gente está, assim, sendo um instrumento para a cidade, ajudando, inclusive, porque as cidades na Califórnia, muitas estão em crise financeira, parece estranho, né? A Califórnia está quebrada financeiramente, e isso ajudou muito. E eu estava compartilhando com o André, que é meu grande amigo aqui da Tempo do Morumbi, sobre isso, e ele falou, olha, eu também tenho uma experiência assim em Vinhedo, eu queria chamar o André para compartilhar com vocês um pouquinho disso também. Está tão bonitinho aí, ó. O que eu compartilhei com o Renan foi aproveitando o tema do Bill Hybels, do Descontentamento Santo. Numa reunião que eu tive com os pastores da cidade, trouxeram um cadeirante, que era o líder dos deficientes físicos da cidade, e ele começou a compartilhar as dificuldades, que era importante que as igrejas mapeassem quem são os deficientes da própria igreja, não sei o quê. Terminou a reunião, o pastor que liderava bateu nas costas e falou, vai embora, que a gente vai orar por você. Só fez isso, foi embora e não se tocou mais no assunto, entrou numa discussão de quem ia cantar, quem ia deixar de cantar na Marcha para Jesus, e deixou. Eu fiquei com aquilo tão incomodado, falei, como igreja, a gente tem que servir. Baseado nisso, eu fui na prefeitura, marquei uma reunião com a secretária de Ação Social da cidade, e falei assim, o que nós podemos fazer para ajudar a cidade? E ela virou para mim assim, mas o que você quer dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso existem carências na cidade e o que nós, como igreja, podemos fazer para suprir as carências da cidade. Ela não sabia responder, chamou as assistentes sociais da cidade, nós ficamos 2 horas numa reunião e o resultado disso foi, existem crianças de 6 a 12 anos na cidade que ficam na rua, largadas a drogas, prostituição e assim por diante, porque até 6 anos nós temos boas creches e a partir dos 13 anos, nós temos a Guardinha, que é um curso de preparação para o primeiro emprego e assim por diante, que então eles se envolvem. Eu falei, então tá bom, posso abraçar esse trabalho? Aí ela falou assim, mas quanto vai nos custar? Eu falei, nada, eu quero te ajudar e eu vou desafiar a minha igreja e a gente vai ver o que a gente pode servir. E durante 6 meses a gente elaborou um projeto, trouxe uma assistente social que era da nossa igreja, que também trabalhava na prefeitura, e nós começamos o trabalho na raça lá na igreja, porque uma das coisas que eu via era, a diferença do Renan é que ele tinha que montar
a igreja. Eu já tinha a igreja montada e vazia durante a semana. Falei, então vou trazer as crianças para cá. Começamos o trabalho com as crianças. Foi, a princípio, vocês vão ficar catequizando crianças. O que vocês querem que a gente faça? Não, vocês cuidem das crianças. A gente não pode catequizar? Não, mas se eu for usar um reforço escolar e tiver que dar um texto, eu dou o texto da Bíblia. Tudo bem, mas não catequize. Eu falei, tá bom. Na primeira reunião, a secretária virou e falou assim, eu achei que a gente ia entrar na sala, está cheio de versículos. Eu falei, você proibiu? Eu falei, não, pode. Então a senhora deu a liberdade. Então a gente começou, tem coral de crianças, encontros, a gente trabalha com os pais. Depois de um tempo a prefeitura me procurou e disse, nós estamos com vergonha, porque o trabalho que vocês fazem era o trabalho que nós deveríamos estar fazendo, e vocês estão nos ajudando, como é que agora nós podemos ajudá-los? Assim, a verdade é o seguinte, eu já tenho os funcionários, a gente paga os funcionários, o local é nosso, a gente tem as crianças, todo o programa já, eu não sei como é que vocês podem nos ajudar. Aí a prefeitura disse, posso sugerir da gente pagar tudo o que vocês fazem e vocês continuam desenvolvendo o trabalho? Eu falei, tá bom. Então a gente tem recebido em torno de R$850 mil ao ano só para cuidar das crianças da nossa cidade. Então eu acho interessante que Deus mandou a própria prefeitura para os recursos, com os recursos e com as crianças. A gente não precisa fazer muita coisa, mas veio. É parceria mesmo, é olhar e dizer o que eu como igreja posso fazer para mudar a cidade. Não é lindo isso? É muito legal, né? A gente começou pagando, por exemplo, para usar o stand também naquele evento, e hoje a prefeitura chama a gente de graça e pede, por favor, para a gente fazer o evento, né? Então é isso, quando a igreja põe a sua teologia em prática, nós estamos ali para amar as pessoas, não só para chamá-las para vir aqui para aceitar Jesus, não, nós temos que ir lá junto delas e servir, né? E olha, eu podia falar o dia inteiro sobre exemplos do que acontece lá com a gente nessa área. Nós estamos mudando. Domingo passado, a igreja finalmente mudou da escola para um prédio que a gente alugou. E sabe o que nós vamos fazer? Domingo que vem, nós vamos participar do Festival de Artes dessa nova região que a gente está. Já fomos lá, já compramos o espaço, porque agora nós temos que fazer relacionamento, porque nós mudamos de cidade, né? Com essa outra prefeitura, e a gente vai fazer a mesma coisa. Então, é muito legal. Só para exemplificar o que a gente... Para começar uma igreja, você tem que montar uma equipe, né? E a gente não tinha uma equipe. Então, nesse evento, o que a gente fez? Nós começamos a sortear um cartão do Starbucks, né? Lá também tem, viu? Foi daqui para lá. E aí, a gente dava um cartão de $5 do Starbucks, de hora em hora, para quem preenchesse uma ficha. E aí a gente ia sortear. E nessa ficha falava assim, você quer fazer parte do lançamento da South Bay Church? A gente não sabia quem ia responder aquilo. Nós tivemos mais ou menos 400 fichas preenchidas durante o evento, e aí com aquilo a gente tinha nome, endereço, telefone de todas aquelas pessoas que a gente nunca teria. E a gente então depois escreveu uma carta para todo mundo convidando, vieram uns 80 na primeira reunião, que depois foi se depurando, acabou ficando um grupo de em torno de 30, 40 pessoas. Alguns eram cristãos meio agente secreto, que estavam ali, outros tinham mudado de outras regiões, estavam procurando uma igreja. Então essa foi uma maneira da gente começar um grupo, né? E mesmo que vários do grupo não eram cristãos, que melhor maneira tem de você reunir essa turma toda e explicar o que é lançar uma igreja, né? E foi isso que a gente fez. Fizemos uma reunião e falou assim, olha, quem sabe o que é lançar a igreja aqui? A maioria não tem nem ideia, mas eu achei legal a ideia, preenchi meu nome nessa ficha. Então é isso que foi feito, né? Então o evento acabou sendo um catalisador para a gente fazer essas coisas. Aqui, por exemplo, é uma voluntária lá, todo mundo com a camiseta da igreja, servindo, recolhendo o lixo no jardim, tudo. A gente foi na lanchonete, em todo quanto é lugar a gente espalhava, fazia um rodízio, e assim que a gente faz todo ano em vários eventos que a gente participa. Então, essa equipe já falei sobre isso aqui, eventos de hambúrguer, Outra coisa, a data de lançar a igreja, né? Isso é uma coisa muito importante. Você sempre lança a igreja no mês que tradicionalmente tem mais frequência nas igrejas. Então é importante você pesquisar na região qual é o mês que tem, por exemplo, você não vai lançar, pelo menos em São Paulo, janeiro, mês de férias, por exemplo, todo mundo está viajando, você não vai lançar a igreja num mês desse, né? Então, no caso dos Estados Unidos, os melhores meses para lançar é novembro, dezembro
não, desculpa. Cadê? Não está aí, é no outro slide. É sempre na Páscoa e depois do verão, que é em setembro, e no começo, em fevereiro. Então, cada país, cada região tem a sua característica, você tem que verificar, né? Está aqui, ó, fevereiro, abril e setembro, é o melhor mês lá nos Estados Unidos para você lançar uma igreja, porque é quando as pessoas não estão de férias e estão disponíveis para isso. Uma dica para o lançamento também importante que foi feito era, você faz uma pregação, uma propaganda do primeiro culto, mas faz uma série que vai ter mais uma continuidade. Então, você vai falar sobre o amor de Jesus para as pessoas, continua na próxima, porque isso é um gancho para o cara voltar, né? Ele fica curioso, quero saber a próxima, então fazer isso. Depois que lançou a igreja, aí sim, a gente já conhecia melhor as pessoas, aí se formou um time, então uma equipe, que foi a equipe inicial de liderança, com aqueles mais se destacaram daquela equipe de lançamento, né? Então, assim que formou o primeiro grupo aqui. Essa é uma foto do nosso staff participando de uma conferência, né? A gente investe muito nisso. Acho que você, pastor e líder, deve evitar ao máximo de ir sozinho num evento. Sempre que você vai para um evento de treinamento, seja pago, se a igreja não tiver condições de pagar, mesmo assim, motive as pessoas que podem pagar do bolso dela a ir com você. É importante você trazer gente com você, né? Eu lembro no tempo do Morumbi, a gente pegou todo o presbitério, praticamente, foi conosco participar do Summit. Alguns a igreja pagou, alguns que podiam, eles mesmos pagaram, mas foram oportunidades importantes de construir mais relacionamento com a equipe, de ver coisas novas, né? Então, é mais fácil quando você volta para a sua igreja depois de um congresso para falar, olha, eu vi isso, e se você tem mais gente que veio junto, né? Aquela pessoa ajuda, apoia e ajuda você a vender a visão, passar, né? A visão do que você quer mudar. Outra coisa que é interessante aqui, na parte de sociologia, várias igrejas tinham tentado começar, nesse local particularmente, com um pequeno grupo nas casas, sabe aquela, vou começar uma igreja, eu abro a minha sala, chamo 4, 5 pessoas, mas não funcionou. Por quê? Por se tratar de uma região onde tem muito estrangeiro, muita gente de fora, eles se sentem mal num ambiente pequeno, meio constrangedor, meio inibidor, né? Então, essa história de trazer alguém para a sua sala, que não é da sua cultura, eles ficam... Agora, ir para uma escola, num lugar assim, que nem é o prédio de igreja, até isso ajudou, porque é uma coisa menos, né? A igreja, era uma escola, e quando você tem, a sociologia explica, mais de 80 pessoas numa sala, as pessoas relaxam mais, porque ela fica assim, opa, não estou sozinho nessa coisa, ele não vai apontar o dedo para mim, né? Então, é importante o primeiro culto de lançamento, por isso que as igrejas parceiras foram fundamentais. Nós tivemos cultos pré-lançamentos, né? Vou falar disso agora, mas já todos eles com mais de 100 pessoas, assim, 40, 50 eram das igrejas parceiras, das igrejas ao redor, todo mundo mandou gente, porque sabia da importância de a casa cheia, né? A pessoa que é o visitante entrar e falar, opa, isso é meio parecido com um restaurante vazio, né? Se você vai para um lugar que você não conhece, você está passando num monte de restaurante, você escolhe qual? O que está cheio, é normal, né? Você fica, pô, ali deve ter alguma coisa ruim naquele lá que está vazio. Então, assim também, você tem uma igreja, chega o cara lá, só tem uns 20 ali, ele fica meio inibido. Então, isso, inclusive, alguns lojistas usam essa estratégia, eles contratam, né, pessoas para ficar fingindo que estão comprando na loja, porque isso atrai mais gente para comprar. Quando você vê alguém comprando, você fala, deve ser um preço bom, deve ser alguma coisa interessante, né? Mas a igreja, é importante dar esse ambiente confortável para o visitante também, né? E a gente tinha uma coisa muito importante, que acho que é importante. Quando alguém chega novo na sua igreja, ele tem que saber exatamente o que ele precisa fazer para se conectar. Não é isso que nós queremos? Nós não queremos que ele faça parte, né? Fazer parte é se conectar à igreja, né? Então, a gente já tinha claramente, alguém pensando, como é que eu posso me envolver? Você pode, duas coisas. Primeiro,
tem uma lista de ações que você pode se engajar como voluntário, esses projetos de servir a cidade, de tudo, de montar as cadeiras de manhã. Claro que você não vai pôr uma pessoa que você nem sabe se ela conhece Jesus para pregar ou para ensinar, mas para pôr uma cadeira, né? Então, isso é uma oportunidade dela ter relacionamento com os cristãos, né? Então, a gente não pode deixar de dar essa chance para as pessoas servirem. Tem mais voluntários, conhece mais pessoas que têm o coração para servir, porque a gente tem que montar a igreja. Exatamente. A vantagem de ser móvel, assim, todo domingo ter que montar, que eu lembro do Morumbi, né? Nossa, a gente tinha que chegar cedo, precisava envolver um monte de gente, mas no começo isso é super legal, porque quanto mais tarefa, mais se envolve a pessoa. E o segundo ponto, fundamental no nosso caso lá, e aqui que a maioria das igrejas aqui, é a ideia do pequeno grupo, né? A ideia de imediatamente conectar as pessoas num grupo de família durante a semana, tal. Isso a gente desde o início, né, bateu bastante nessa importância. Olha esse evento aqui, gente. Isso aqui é um evento com a prefeitura. Tá ruim a foto, né? Mas dá para perceber que tem milhares de pessoas. Nós fizemos todos os anos na Páscoa, lá tem uma tradição, a prefeitura faz eles chamam de colheita aos ovinhos, né? De ovinho de plástico com uma balinha dentro, para as crianças da cidade, todo mundo vem na praça, tal. E a igreja embarcou nisso daqui. Nesse ano nós compramos 15 mil ovinhos de Páscoa. E a gente doa isso para a prefeitura, e a gente faz o evento. A prefeitura também deixa a gente colocar nossa faixa lá, né? Apoio South Bay Church. E a gente põe alguns ovos. É a cultura, né? Aqui no Brasil não é assim. Aqui se tem o negócio de buscar o coelhinho em casa, né? De esconder o ovinho do coelhinho da Páscoa, coisa assim. Mas lá é uma cultura assim, todo mundo faz isso. Então, o que acontece? A gente põe alguns ovinhos premiados, né? Que a pessoa tinha que ir lá buscar um brinde, né? Quem ganhava aquele ovo dourado lá tinha que buscar um brinde. E na fila do brinde a gente tinha a oportunidade de se relacionar com as pessoas. Então todo mundo, na sacolinha que dava para as crianças, tinha convite para vir no domingo, que tinha uma programação para as crianças. Então isso era só uma maneira, de novo, da igreja servir a comunidade e ao mesmo tempo promover, né, os cultos e convidar as pessoas, né? Já falei isso aqui. Interessante, no começo a gente teve essas parcerias, elas terminaram agora praticamente, eu falei que foram 3 anos, né? Foi de 2009 até agora, final de 2011, e agora a gente já começou a fazer a mesma coisa com outras igrejas. Então, essa Epic Church é uma igreja também de um casal jovem que tinha um sonho de começar uma igreja em São Francisco, que é uma das cidades também menos alcançadas pelo Evangelho, e nós lembramos do quê? O que fizemos, o que aquelas fizeram conosco, falou, agora é a nossa vez. Então nós demos um apoio incrível para eles, nós mandamos voluntários. Para o primeiro dia nós mandamos mais de 40 pessoas para o primeiro culto, e estamos dando contribuição mensal para eles. Eles já estão com 300 pessoas, começaram há 1 ano e meio atrás, a igreja em São Francisco. Então, a gente vê como o corpo se unindo faz a diferença, né? É uma coisa muito legal. E a gente tem esse seminário aqui, que é em inglês, think tank, é um tanque de ideias, né? O que a gente está fazendo? Nós chamamos todos os pastores ou vocacionados que querem plantar uma igreja na região, e fizemos de graça para eles um seminário, um dia inteiro, falando sobre essas ideias, do que a gente fez, o que funcionou, o que não funcionou. Então, nós estamos agora passando para frente as ideias que funcionaram. Essa é a ideia do corpo, né? Um ajuda o outro, não tem aquela coisa de ciúmes. Mas, por exemplo, a gente, recentemente, várias igrejas, 3 ou 4, nos procuraram de gente que também quer plantar a igreja na região do Silicon Valley. E a gente fala, amém. Imagina, 2,5 milhões de pessoas não conhecem Jesus, quantas igrejas precisam para alcançar essas pessoas, né? Então a gente tem que perder essa mania de que, nossa, se pôr uma igreja aqui, né, vai tirar o meu rebanho. O rebanho é tão grande, né? Como fala, a seara é enorme, né? Então a gente não pode ter essa mentalidade dentro da igreja. O que está acontecendo? Ok, agora, como igreja, a gente tem uma estratégia de não tentar fazer de tudo
um pouco, porque senão você se perde. Nós somos pequenos em termos de estrutura, né? Então, o foco da nossa igreja é as experiências dominicais, o que são o louvor, a pregação, crianças, e a primeira impressão, assim, a importância do visitante, quando ele chegar, sentir bem. Então, essa é a nossa ênfase principal, o domingo, tudo que acontece no domingo. Então, a igreja presta muito foco nisso. O segundo ponto, pequenos grupos, né? Se eu não tiver como essa pessoa que chegar a se conectar, não funciona, ela vai acabar saindo. Então, a gente tem hoje, nossa meta é 100% da média de frequentadores estar num pequeno grupo. A gente tem trabalhado em torno de 90%, não é 100% de todos, é da média, né? Então, sempre vai ter gente que não vai poder participar, mas a gente tem um número bem grande. E a outra é servir, então sempre a gente está desafiando as pessoas a se envolverem, tanto dentro como fora. Muita igreja só faz o desafio para servir dentro da igreja, né? Chega uma hora que você não tem mais o que fazer para as pessoas, né? Não tem mais oportunidades. Por isso que a gente tem que ser cristão, é o 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Servir é em tudo, no domingo, na segunda, na terça, na comunidade, em qualquer oportunidade que tiver, e a gente faz isso, né? E a quarta é missões. Da mesma maneira que a gente tem recebido grupos missionários, a gente também manda. Nós temos uma parceria com uma igreja da Etiópia, que a gente está ajudando. Então, a gente tem um foco muito forte na área de missões também. Então, essas 4 áreas. Tem uma coisa que eu ouvi muito já do Ed Stanley, que é de uma igreja lá de Atlanta, que eu gosto muito. Ele fala assim, a igreja não precisa gastar energia para competir com uma coisa que já existe no bairro. Por exemplo, se já tem um monte de lanchonete ao redor da igreja, por que a igreja vai gastar energia para pôr mais uma lanchonete na igreja? Manda a turma correr na esquina, né? Porque às vezes você cria tantas coisas para a igreja que o pastor, ele se formou para ser pastor, ele acaba vendo um CEO, né? um presidente de empresa, porque tem tanta coisinha, né? Por exemplo, na região dessa igreja de Atlanta tem várias escolas cristãs. Então eu falo, por que eu vou pôr mais uma escola cristã na minha igreja, né, e ter que me preocupar com toda essa burocracia da escola e tudo mais? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, de realmente fazer o que é importante como igreja. Se tem alguém já fazendo as outras coisas, você mantém o seu foco naquilo que é realmente crucial. Aqui é um exemplo que a gente fez, uma escola pública, que tinha no passado um pomar, né, que eles ensinavam as crianças a plantar, e aquilo, por falta de funcionário, a prefeitura teve que demitir, virou um matagal enorme, e a gente foi na escola, nós falamos, tem alguma coisa que a gente pode alugar e ajudar, junto com uma igreja, também do bairro, e ele falou, olha, a gente gostaria muito de reativar essa horta para as crianças, mas a gente não tem funcionário. Nós pegamos um sábado, a gente levou, não sei quantas, mas foram centenas de pessoas da nossa e dessa outra igreja, e a gente, num dia, limpou todo o pomar. Era um terreno enorme, a gente levou trator, a gente removeu, mas assim, a gente tirou foto no começo e no fim, né? E a gente chama assim um dia lindo, quer dizer, um dia que a gente transformou aquela escola, e é assim que a comunidade começa a enxergar a igreja, alguém que faz, né? Não é só alguém que chama você para fazer alguma coisa lá. Aí um jardineiro padrão, aqui é na nossa igreja também que a gente mudou, nós fizemos todo o trabalho de demolição do prédio que tivemos que diminuir, de decoração, pintura, com voluntários, tudo. Esse aqui sou eu lá, botando terra no jardinagem, tudo. Nós economizamos mais de $100 mil só trabalhando com voluntários. Mas assim, uma coisa inacreditável ver a prontidão que o americano tem para servir. Assim, teve gente, por exemplo, quem montou o som, sabe aquela mesa onde vai o som, que tem que construir um patamar assim, para ficar mais alto, tal. Tudo foi feito por voluntário. O pessoal ficou até 3 da manhã, vários dias, para montar tudo, para colocar no lugar, pendurar as telas. Tudo isso foi feito sem pagar. Nos Estados Unidos, mão de obra é muito cara, e as pessoas têm uma paixão por servir, a coisa mais linda. A gente que vê aquilo como brasileiro, a gente sabe que o brasileiro serve, mas é uma coisa assim, eles são, sabe, é diferente, eu não sei explicar, é uma dedicação fora do comum,
Eu acho que também porque, no caso dos Estados Unidos, não se tem muita ajuda, ninguém quase tem empregada, como o Brasil está chegando lá, né? Está ficando cada vez mais caro, isso é bom, o crescimento gera maior renda e as pessoas vão acabar tendo que ou pagar mais ou fazer você mesmo no futuro, né? Que é o que acontece lá. Então é tão caro ter uma pessoa para limpar a sua casa que todo mundo se vira, então isso é uma cultura de trabalhar, é uma coisa normal, trabalho pesado, né? É muito comum lá. Eu tenho dificuldade, por exemplo, essa foto está muito ruim, mas são mulheres montando móveis, né? É a luz que está aqui, né? Então, talvez apagar essa da frente. Aí, uma coisa que eu sofro até hoje, assim, a gente brasileiro não gosta de ver mulher pegar peso, né? Quer sempre ajudar e tal, e elas se ofendem lá, é o contrário, se você vai tentar ajudar, ela fala, pô, você acha que eu sou incapaz de fazer essas coisas? Então, eu sempre dava muito fora com essas coisas, mas mulher lá faz exatamente a mesma coisa, não importa, você precisa de levar um carrinho de pedra, pode chamar, ela leva, ela faz se ela não puder, mas é incrível Não, pintar, olha, teve a secretária da igreja, ela passou a semana pintando, ela pediu licença, falou assim, olha, eu já fiz quase todo o meu trabalho, eu vou pintar a semana inteira. Ela vinha de roupa de pintor, assim, tudo sujo, rasgado de pintar, e ela pintou a igreja a semana inteira. É incrível. Bom, agora eu só queria falar um pouquinho da força do marketing, né? E se você não tem, eu espero que tenha, hoje em dia é muito importante, né, você ter o seu site, você estar presente nas redes sociais. Uma coisa legal que eu vi aqui no folheto da CEPAL, até aqui, ó, nesse folhetinho que você recebeu com a programação, né, no fim, tem uma pergunta aqui, ó, quando o seu ministério será relevante na internet? E aqui fala, quais desses serviços você gostaria de ter em seu site, coisa assim. Eu acho que se você abrir isso para um voluntário, sempre vai ter na sua igreja alguém que manja disso, que vai poder fazer, mas não deixa de ter o seu site, de ter a sua página no Facebook, porque esse é o futuro, né? E não adianta correr dele, ele está aí, não tem como você evitar, né? A gente usou demais isso, a gente coloca a agenda da igreja, a gente divulga os eventos, tudo através do Facebook e da internet, do nosso site. Então, precisa fazer. E eu volto a falar que propaganda não é do diabo. Do diabo pode ser qualquer coisa, depende do que você quer pensar, né? Propaganda pode ser usada, sim, para beneficiar o reino. E a gente, às vezes, lamenta muito que as igrejas só faz um cartazinho lá, às vezes põe lá na frente e perde a chance. É tão barato fazer folheto, coisa assim. E se você desafia pessoas, deve ter alguém que tem gráfica na sua região, enche de propaganda. Tem que fazer propaganda, né? A gente fez muita propaganda e faz muita propaganda. A gente separa uma verba do budget só para isso e usa seriamente isso. Até isso a gente usa, as pessoas vão de porta em porta colocar o folheto, mas não é toda hora também que você acaba enchendo as pessoas do seu bairro de você. A gente faz 3 campanhas assim fortes por ano, onde a gente visita o bairro todo e coloca um monte de folheto e tudo mais, né? Então é interessante. Olha só. Não é assim? Hoje em dia, tudo está no Facebook. Às vezes eu estou saindo, eu encontro com alguém e falo assim, pô, que legal que você foi naquele lugar. Eu falo assim, como é que você sabe? Eu vi na página da tua esposa. Eu falei, pô, não tem mais sossego. Você vai no banheiro, está no Facebook lá. O cara foi no banheiro hoje. Então, mas não tem como fugir, né? A gente está nesse mundo, gente. Cada vez vai ser maior esse envolvimento, né? E a gente tem testemunhos e testemunhos de gente que conheceu Jesus através da internet, né? Através de uma mensagem, através de ouvir uma pregação. Então, é uma ferramenta que você não pode desperdiçar. Olha aí, ó. O que eu falei, né? O futuro é esse, todo mundo vai estar conectado aí, e se você não tiver na internet, você vai ficar de fora, né? A igreja tem que estar lá também.
Agora, eu falei da igreja, eu vou mostrar os números para vocês entenderem o que aconteceu. Olha aqui, nós começamos a igreja em fevereiro de 2009, 173 pessoas no primeiro culto. Claro que aqui uma grande parte eram parceiras, igrejas da vizinhança, que vieram dar um apoio para a gente, né? Tanto é que depois o número, no segundo mês, essa é a média mês, né? Caiu, teve uma época aqui que a gente pensou assim, vixe, o negócio vai afundar. Depois, graças a Deus, começou a subir, terminamos o ano com uma média, isso é média mês, de 181, isso em 2009. 2010, olha, fomos para 244, terminamos o ano com 442. 2011, terminamos o ano com 800 pessoas. Está parado ali em outubro, não deu tempo de atualizar isso aqui. E esse domingo passado, que a gente mudou para o nosso prédio, nós tínhamos 1.079 pessoas na igreja, né? Em 3 anos e 3 meses de existência. Então, assim, Deus tem abençoado, não, glória a Deus, né? Então, eu fico pensando assim, puxa, 3 jovens de 28 anos, né, dedicados para fazer uma coisa séria com Deus, e Deus honra quando você faz com diligência e você vai atrás dos recursos e tudo mais. Então, glória a Deus por isso, e a gente sabe que a honra é toda dele, né? Agora, isso aqui é um assunto importante. Para você entender isso daqui, você vai ter que entender o próximo slide. A escola que a gente alugou tinha um limite de capacidade de cadeiras, né? Tinha um limite de capacidade de estacionamento e de salas que a gente poderia alugar para as crianças. Então, agora eu pergunto, qual é a capacidade da sua igreja? Você sabe me dizer hoje? Dá um exemplo para mim. Quantas pessoas cabem na sua igreja? 200 na sua. Quem mais? 700 na sua. Mais alguém? 950. Então, o que é a capacidade de uma igreja? É só a cadeira que tem no salão? O que mais que é importante? Estacionamento e ministério infantil, sala de apoio. Então, um prédio, a capacidade da igreja é esse equilíbrio entre estacionamento, certo? O salão principal, os adultos, e o salão para as crianças dos adultos até os adolescentes. Essas 3, claro, tem mais coisas, mas, por exemplo, escritório, se não puder funcionar ali, dá para funcionar em outro lugar, mas ali, essas 3 coisas têm que estar balanceadas, ou seja, não adianta ter 800 cadeiras, mas um estacionamento de 100 carros, né? Não cabe 8 pessoas por carro, né? Então, tem alguma coisa errada. Então, esse equilíbrio era o maior desafio nosso numa escola, porque a gente, no começo, tinha menos cadeiras, compramos cadeira, aí não tinha vaga para estacionar, negociamos para estacionar onde é a quadra de basquete, assim, sempre de olho para nenhuma dessas 3 coisas serem um gargalo para o crescimento, né? Então, Deus nos deu sabedoria para usar, né? Não adianta só ficar assim, a igreja não está crescendo, mas você tem que avaliar o todo. E a segunda coisa é, quando um culto está cheio, o que você faz, né? Então, no caso, a gente começa um segundo culto, e se o segundo está cheio, começa um terceiro culto. Muitas coisas, é uma coisa tão simples, mas que muita igreja não embarca nisso, né? Às vezes por falta de fé, não vai ter voluntário. Olha, nós começamos com mais ou menos aqui no começo do ano seguinte, ali, antes daquela Páscoa aqui, ó, nós colocamos 2, porque sabíamos que a Páscoa nos Estados Unidos é o domingo que mais vem gente na igreja. Parece que todo mundo fica com a consciência pesada e vai na igreja na Páscoa. Aqui nós mudamos para 2, porque sabíamos que não teria jeito. Quando chegou aqui, nós mudamos para 3. E esse ano aqui, agora na Páscoa que passou, nós fizemos 5 na Páscoa e depois da Páscoa ficamos com 4. Por quê? É muito importante no horário nobre, né? Sempre tem um horário pico, né? Um horário que todo mundo prefere. Não sei, na sua cidade talvez é à noite. Quem é à noite o seu melhor horário aqui? Quem que é de domingo de manhã? Então, cada local tem a sua característica. No nosso caso, até nos Estados Unidos, em geral, o culto da domingo entre 10 e 11 é o culto que mais frequência tem. Então, quando esse culto chega a 80% no máximo da capacidade, só 20% de cadeira vazia, começa um outro culto, porque aí você vai colocar espaço de novo para o visitante vir nesse horário, né? E você
mobiliza, pede para a igreja, olha, quem já está mais tempo aqui, tem que fazer passar a visão, né? Você precisa deixar sua cadeira aí para quem não conhece Jesus, e vai você para o culto das 9 ou para o culto do meio-dia. Então você mobiliza a igreja a sair daquele horário para você poder continuar oferecendo cadeira vazia no melhor horário para a visita vir na sua igreja, né? E sabe que até é melhor, né? No nosso caso, por exemplo, quando passamos para 2 cultos, os voluntários falam, que legal, agora eu posso assistir, porque eu posso servir em um e frequentar o outro, né? Então, aí quando passou para 3, quando passou para 4, você fala, agora eu não aguento mais. Não, estou brincando. Mas é interessante o desafio do voluntário. A gente sempre ficou muito, a gente orou muito, toda vez antes de fazer, porque é um passo grande colocar um culto a mais. Principalmente, por exemplo, a banda, né? Você fica pensando, nossa, o cara vai tocar. Hoje, nossa banda não é uma só, tem que fazer um rodízio, né? Mas quando ele está servindo, ele chega lá, na escola era, né? Agora mudou, 7 da manhã, porque o cara da banda ajuda a montar o instrumento também, e vai embora às 3 da tarde, porque é um culto tem um culto às 9, 10h20, 11h40, meio-dia, 11h40 e depois 1h. 4 cultos. Então, imagina só, né? Você fala, nossa, mas a motivação, é a visão que mantém o voluntário. Quando você fala para a gente, mais pessoas vão conhecer Jesus aqui, né? Então você não está fazendo um esforço em vão, é para o reino, não é para mim, não é para ninguém. Então, graças a Deus, a gente nunca teve problema de faltar voluntário, porque assim, é uma questão de você vender a visão mesmo, de olha, entender por que nós estamos fazendo isso. É claro que vários cultos exigem uma disciplina de horário, né? Se você não tem um culto com horário firme, fica mais difícil. Então aqui, olha, o balanceamento é o que eu falei, estacionamento, salão e tal. A regra básica, olha, isso aqui parece assim, mas é uma matemática, mas funciona, gente. Eu não sei porquê, é uma lógica assim, quando você chega num lugar e está lotado, certo? E às vezes você fala assim, não, mas tem cadeira ali, uma lá, uma bolsa em cima, tal. A visita se sente desconfortável. Fala, pô, né? Às vezes é um casal, vem a família com 4, aí não tem lugar junto. Não adianta, há uma inibição ao crescimento quando não tem lugar. Assim como é ruim quando está muito vazio, é muito ruim quando está muito cheio também, entendeu? Então, sempre tem que manter esse número disponível de assentos. E quando você muda, a gente, por exemplo, agora, quando nós mudamos para 4, a gente ficou com medo assim, quem que vai vir na igreja 1h no domingo? Né? O cara tem que pensar, será que eu já almoço? Ou eu almoço depois? Aí a gente fala, olha, gente, é importante, se você não tem filho, quem tem filho vai pôr o filho para tirar uma soneca, olha, e a gente tem tido 120, 130 pessoas, que é ótimo, né? Naquele número lá, não fala que no mínimo umas 80, o cara se sente confortável, a gente está tendo 120, 130, então é um grupo bom, todo mundo se sente mais tranquilo, tem gente que adora isso, do que o horário das 10 e pouco, que está cheio e tudo, né? Então, sempre tem alguém que vai, né, investir na visão de mudar. Isso que eu falei, né? O maior desafio é mobilizar os crentes mais maduros a mudarem de culto. Você não vai chegar para o visitante que está vindo há 3 domingos e falar, agora vem às 9, né? Você não vai fazer isso. Mas aquele que você já sabe, que está lá há muito tempo, fala, quem sabe agora você já desfrutou desse horário, cede o seu espaço para mais alguém, então faz isso, né? Toda igreja tem o seu horário preferido, você tem que descobrir, né, qual que é isso. E como fazer esse segundo culto? No nosso caso, ele é exatamente o mesmo, porque é o seguinte, você vai reproduzir o melhor que você tem, certo? Se você vai fazer um culto, expressão meia boca, né, que a turma usa aqui, né? Quer dizer, não, você tem que reproduzir o melhor que você tem, né? Então, por isso que se for sacrificar a banda, é a mesma, mas ninguém pode falar assim, eu não vou porque é diferente. Não, é exatamente a mesma coisa, é só uma opção realmente de horário, né? Então, é isso que a gente procura fazer. Aqui para mostrar para vocês como não só foram os números de pessoas, mas o orçamento, nós começamos a igreja com 90% da nossa verba das parceiras, só 10% vinham das ofertas e dízimos e coisa assim. E nós terminamos os 3 anos de parceria com 90%
da igreja, só 10% dos parceiros, né? E esse ano a gente está com um pouco menos de 10%, porque como a gente alugou um prédio e fez a reforma, nós pedimos para alguns parceiros se eles topariam continuar mais um ano. Então, a gente ainda não tem zero, ainda no quarto ano, aí agora no terceiro ano, a gente ainda tem uns 10% vindo dos nossos parceiros. Então, é aquela coisa legal, né? Quando você mais precisa de ajuda, é no começo, porque você não tem membresia, ninguém está contribuindo ainda. À medida que isso vai entrando, o parceiro vai também diminuindo e você acaba sendo autônomo. Então, por exemplo, a partir do ano que vem, a gente já vai estar 100% só no nosso orçamento, sem depender de ajuda de ninguém. Bom, já falei da South Bay. Alguma pergunta sobre esse? Esse aqui é um lançamento quando você está falando de um lugar que não existia igreja, né? Agora eu vou falar um pouquinho rápido, meu tempo está acabando, sobre algumas coisas diferentes que estão acontecendo nos Estados Unidos para aproveitar ao máximo o espaço. Alguém tem uma pergunta sobre a South Bay? O que queria fazer? Que você está curioso aí, fervendo de... Só curiosidade. A gente vive no Brasil hoje um fenômeno muito interessante, que é a flutuação na membresia, a migração constante de pessoas para a igreja. Quando você coloca esses números, são pessoas que, não sei se dentro do nosso conceito, teriam como membros ou são participantes de modo geral? Qual é esses dados? Esse número é participante em geral. Por exemplo, a gente tem batizado bastante, mas, por exemplo, muitos desses ainda não são batizados, é só a frequência total, não é especificamente isso. Então, deixa eu... Oi. Pode falar. Ok, só para... Vou passar rápido para isso aqui. Hoje, nos Estados Unidos, tem uma coisa, e aqui também já existe isso, né? A famosa igrejas com multi-sites, ou multilocais, né? Site é local, né? Ou igrejas multi-sites. Então, tem uma diferença. Algumas assim, com, e a outras são igrejas de multi-sites. Eu vou falar a diferença. Igrejas com multi-sites. São igrejas, cada igreja tem o seu pastor sênior. Então, por exemplo, você tem uma igreja, ela funda uma outra igreja numa outra bairro, numa outra cidade, põe um outro pastor sênior, põe tudo duplicado lá, né? Então, é isso. As pregações são locais, às vezes prega-se a mesma coisa que a igreja mãe, né? O mesmo tema. E a administração é independente. Então, isso assim, aquela ideia de quase que uma franquia, né? Você botou uma outra igual lá, assim. Mas essa aqui, a igreja multi-site, ela é bem diferente. Ela tem o mesmo nome, o mesmo logo, né? Só está num lugar diferente. Mas ela tem a mesma pregação em todos os sites via vídeo. Isso está acontecendo direto. Acho que aqui no Brasil, você conhece alguma que faz isso? Já aqui, não? Não? Então, nos Estados Unidos, isso é uma coisa que está acontecendo demais, né? Então, o pastor da igreja que era mãe, ele prega, ele é transmitido ao vivo. Algumas igrejas é gravado e transmite num outro horário, mas a maioria usa transmissão ao vivo pela internet ou satélite. E nessa outra igreja, então, eles têm só local mesmo, só um pastor local. E a banda, a música é local, é uma banda nova. E a administração ainda é tudo centralizada na igreja mãe, né? Então, por que isso está acontecendo? E eu vou dar um exemplo com essa aqui, que é uma só delas que a gente escolheu. O problema do custo hoje de você fazer um templo grande tornou-se, principalmente nos Estados Unidos e depois dos ataques de atentado terrorista, as legislações para grandes aglomerações de pessoas ficaram super complicadas. A gente teve uma dificuldade enorme agora, por exemplo, só para conseguir aprovar um prédio para 500 pessoas, né, porque tem que fazer muita coisa, principalmente na Califórnia, tem que ser a prova de terremoto, é uma preocupação de que alguém pode pôr uma bomba, que pode cair o prédio. Então os custos ficaram inviáveis. Então, aquela história da mega church, assim, num prédio só, tipo a Willow, né, na década passada, que tem 8 mil pessoas, hoje está muito difícil de acontecer mais nos Estados Unidos. Todo mundo está partindo para o quê? Uma igreja que planta igrejas tipo satélites, né?
Ao redor dela, ou talvez em outras cidades. Mas então, o que acontece? Você não precisa mais de um prédio tão grande, mas você é uma igreja grande. Então, eu vou dar um exemplo dessa aqui para vocês entenderem. A Life Church TV. TV aqui não tem nada a ver com TV, não. É que você tem .com, .org, e eles queriam esse nome, só estava disponível .tv, né? Mas não tem nada a ver com TV. Olha que o pastor dessa igreja, inclusive o Craig vai ser speaker do Summit esse ano, né? Vai falar no Summit aqui esse ano. Ele é o pastor dessa igreja. A oportunidade mais desperdiçada pela igreja nos Estados Unidos é o movimento de igrejas multi-sites hoje. Essa é a opinião dele. Há 2 meses atrás eu tive a oportunidade de passar um dia com ele, eu e o Andy. A gente foi conhecer o trabalho, a gente ficou assim impressionado de ver a visão desse homem, né? Como eles estão crescendo. Porque ele acha que se todo mundo partisse para isso, porque essa geração nova, eles estão aprendendo através da tela, eles estão muito conectados com a parte visual, digital e tudo mais. Então, para eles, você vê uma pregação na tela é a mesma coisa do que ver pessoalmente, ou até melhor, né? A gente vê o exemplo do Summit. Se você já participou do Summit, não está um pregador lá falando, tem um problema da tradução e tudo, e mesmo assim você é abençoado por aquilo. Então você imagina se você tem um equipamento bom na sua língua, o pastor pregando, ninguém percebe diferenças, né? A maioria das pesquisas mostra isso. Então, a Life Church TV foi fundada em 96, está em Oklahoma, uma das primeiras a fazer isso, ser uma igreja virtual. Eles também têm um site que é uma igreja virtual, não é um site da igreja, a igreja é pela internet. Gente do mundo todo se congrega, participa do culto e conversa um com o outro, o pastor dá aconselhamento, tudo pela internet. É uma igreja virtual mesmo, né? Quer dizer, ela existe, mas ninguém se vê, ninguém se reúne. Só via internet, né? E tem sido uma loucura a frequência que eles têm, né? E ele também tem, hoje, olha só, essa hoje é a maior igreja dos Estados Unidos, 40 mil pessoas, mas não tem um prédio de 40 mil pessoas. Eles têm 15 locais diferentes. Algumas têm 300, algumas têm 500, algumas têm 2.000 pessoas. Mas eles já são 40 mil pessoas nessa estratégia assim. 2 valores que eles têm: evangelismo. Através desse processo de mandar a pregação por vídeo, eles atingem muito mais pessoas com o evangelho. É muito mais fácil se alugar uma sala para passar um culto de 200, 300 pessoas do que um prédio de 2.000 pessoas, né? E maximização de recursos. O ano passado, essa igreja teve, eu posso falar aqui, né? 15 milhões de sobra de caixa, porque eles têm agora uma economia de escala, que chama. Imagina, você tem uma igreja local que só ela investe numa banda, num pastor, um líder de jovens, mas a administração não precisa de escritório, só para esse grupo pequeno. O resto tudo é feito pela igreja sede, né? Então, isso diminui os custos muito grande da igreja. Toda a parte de currículo, tudo é feito lá. Eles falam assim, olha, nós não somos uma igreja grande, somos uma mini igreja com uma mega visão. Quer dizer, e eles não enfatizam isso para as pessoas, eles nem sabem que eles são 40 mil pessoas. Cada um sabe que na igreja que ele frequenta tem 500, na outra tem tanto, mas a igreja não se preocupa em divulgar, nós somos 40 mil, não é esse o ponto. O ponto é que o evangelho está sendo pregado e como nunca, né? Tecnologia não é a chave é que Deus usa líderes para construir a igreja. Isso são palavras do pastor Craig, né? Quer dizer, não é porque eles têm a tecnologia, mas é o que está por trás, que são as pessoas, né? Então, prega através de vídeos simultaneamente, o mesmo visual, o palco, o equipamento, eles compram tudo centralizado. Então, por exemplo, vai começar uma outra igreja, os móveis, a decoração, a tela, o projetor, tudo, eles já têm o mesmo fornecedor, é tudo mais barato, porque compra sempre do mesmo, né? O mesmo currículo, eles desenvolvem o currículo das crianças, dos jovens. Então, a igreja que está começando lá, não precisa se preocupar com nada disso, já vem tudo pronto, né? Porque já existe. E o pastor local e bandas específicas, isso sim é o ponto principal, tem que desenvolver um pastor local. E eu vou falar um pouquinho disso. Tudo que é centralizado, a produção dos vídeos, do currículo, o site, os móveis, a arquitetura, porque eles quando alugam um prédio tem que reformar e tudo, né? Então tudo isso é feito, e os recursos também, as ofertas vão todas para lá, de lá volta de acordo com o que cada um precisa, né? Então não precisa ter um contador para cada igreja, tudo uma coisa só.
As vantagens dela: grande economia de recursos humanos e financeiro, menor custo de instalações, não precisa de ter escritório, um monte de coisa para todo mundo lá. O mesmo conteúdo promove um grande impacto. Imagina assim, se tem 5 igrejas na mesma região, todo mundo está estudando um determinado tema, toda aquela região está estudando a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então, ela facilita a comunicação de todo mundo. Tem muito mais oportunidade para voluntário, porque cada ponto desse exige um monte de voluntário para ajudar, né? E ela é mais próxima das pessoas. Isso aqui, imagina no Brasil também, com o trânsito que tem, se você tem que, em São Paulo, por exemplo, dirigir 50 minutos para chegar na sua igreja, e se a sua igreja coloca um ponto desse perto da sua casa, você vai frequentar perto da sua casa, porque você economiza no relacionamento, né? Os seus filhos, a família, tudo muito mais simples. Então, nos Estados Unidos está crescendo muito por causa disso também, o trânsito, o deslocamento. Agora, o pastor do local, ele tem muito mais tempo para investir em relacionamentos, porque ele não gasta as 8, 12 horas por semana para pregar, né, para preparar o sermão dele. Mas não quer dizer que ele não pregue. Esporadicamente ele prega, mas ele abre o culto, ele faz a aplicação do sermão. Então, o pastor Craig vai até o final, né, e ele recebe antes do domingo, já na quarta-feira, qual vai ser o sermão do domingo. Então, ele tem que estar preparado para subir ao palco e fazer o fechamento, fazer o apelo, chamar a pessoa para frente. Então, nas pesquisas feitas com todos os frequentadores dessas igrejas, quando eles perguntam quem é o seu pastor, todos falam que é o pastor local, não é o que prega, mas é o local, porque aquele que gasta tempo com eles, aquele é o que está lá com a ovelha, entendeu? O pastor Craig, ele é o pregador do domingo, a igreja entende isso, mas, e não é que eles estão fazendo isso porque estão assim, ele é o super-herói, só ele que prega, não, é simplesmente pelo fator da economia, de você fazer rápido, de todo mundo ter a mesma coisa. Tem vários modelos disso, né? Algumas igrejas fazem isso, mas o pastor vai de vez em quando lá e prega, outros mandam um DVD, mas eu só estou dizendo assim, esse conceito para cidades grandes, para locais que o custo de instalações é muito caro, é uma coisa que vai efervescer. Na Coreia, existem igrejas de 200 mil pessoas funcionando naquelas cidades de grande população, assim, às vezes em 30, 40 lugares diferentes, né? Fiz um seminário lá na Califórnia, que tem muitos coreanos, e meus amigos falaram assim, a minha igreja tem 150 mil, tem 120 mil, eu falei, mas que loucura, onde é que se reúne? Tem 30 lugares, tudo transmitido ao vivo, né? Porque tem tecnologia de monte na Coreia, e ele falou assim, a turma está acostumadíssima com isso. Então, assim, é uma coisa do futuro, dessa geração nova que está por aí, né? Que a gente tem que começar a pensar, e talvez, no seu contexto, não nesse porte, mas uma coisa menor de você fazer, porque, imagina assim, é a mesma coisa nossa, nós tínhamos um prédio antes, né? Com um culto, então custava o mesmo aluguel do que custa com 2, com 3 ou com 4. Então, quando que você acha que como é que eu tive dinheiro para reformar o prédio? Porque cada vez que eu aumentei o número de cultos no mesmo prédio, eu não aumento a despesa na mesma proporção, certo? Mas eu aumento a contribuição, porque são mais pessoas que estão chegando. Então, financeiramente, isso dá um fôlego para a igreja partir e investir muito mais em obras do reino, né? E estou acabando meu tempo lá. Só um exemplo, por exemplo, sobre isso na parte de finanças. Se você pode fazer a gente estava pensando, antes de visitar o pastor Craig lá, de já começar um outro ponto. Essa é a estratégia da South Bay. Nós queremos colocar vários pontos da South Bay em outras cidades ao redor da gente, em outros bairros, porque a gente sabe que é muito caro partir para um prédio grande, e a gente quer fazer pontos de 200, 300 pessoas. E a gente estava pensando em fazer já agora, no fim do ano. Aí ele falou assim, não, peraí, dá ainda para você fazer mais um culto à noite, talvez no domingo às 5, mesmo que atinja lá 120, 130 pessoas, mas com isso, nós vamos ter mais recurso para esperar mais uns meses, e aí ter condições de encontrar um outro ponto em algum lugar, comprar o equipamento que vai precisar e tudo mais, né? Então, isso é maximizar o prédio que você possui, maximizar o espaço que você possui, né? Abrindo mais oportunidades.
Aqui tem um exemplo. Olha só alguns exemplos dos Estados Unidos para vocês verem o que está acontecendo. A igreja de Nova York, a Journey, tem 6 anos, está com 1.000 pessoas. Essa de Las Vegas tem 800. Todas essas igrejas trabalham com esse esquema de multi-site, multilocal. Em Dallas, a Gateway tem 20.000 pessoas. Eu esqueci de marcar quantos, acho que tem uns 6 sites. A Sea Coast, essa igreja aqui é uma das maiores. 14 locais diferentes. Está com 13.000 pessoas. A Mars Hills tem 20.000 pessoas, 12 locais diferentes. A mesma pregação vai para 12 locais, atinge 20.000 pessoas, né? E aqui